Pois é, Diego, na linha do que o Leonardo falou, eu tinha comentado a princípio, o Trump, ele me parece essa uma medida errática. O governo Trump começa a ter uma série de medidas erráticas que logo eles vão dizer que é uma estratégia de negociação muito sofisticada, que ele pressiona para fragilizar o adversário e voltar para a mesa. A gente sabe que, enfim, a realidade é implacável e que isso não responde a uma fortaleza negociadora do Trump. Eu acho que esse tipo de medida errática que vai e volta, como ele tem feito com as tarifas, com todo no âmbito com a China, né, onde ele teve que piscar primeiro porque o Xi Jinping se manteve duro, com a União Europeia que ele vai e volta. Agora, com a questão do aço, me parece uma demonstração de fraqueza. E, de novo, uma cortina de fumaça. É melhor, no dia onde ele anuncia o orçamento dele grande e belo, como disse, né, e o Elon Musk no mesmo dia dizia não pode ser grande e belo, obviamente, no momento onde o governo está começando a sofrer, como a gente comentava, um desgaste na opinião pública muito grande, onde as suas outras políticas não estão surtindo efeitos, onde o ruído, né, das medidas, né, extravagantes do Trump começam a gerar incômodos na sociedade. O Leonardo estava falando da questão dos tribunais e da própria Universidade de Harvard. No seio da sociedade, os deputados republicanos começam a ficar numa saia justa, porque quando voltam para suas bases, tem que explicar essas medidas, né? Você imagine deputados republicanos que defendem partes, setores de uma indústria que não a do aço, mas que depende do aço como matéria-prima para fabricar seus produtos. Esse aço vai chegar mais caro. Isso não só vai gerar uma pressão inflacionária em todos os Estados Unidos, como vai encarecer produtos para o consumidor, que muitas vezes vai ter que diminuir esse padrão de consumo por um encarecimento do dia para a noite. Então, são medidas que não fecham, que geram, na verdade, um problema crônico que pode passar fatura para o Trump nas eleições de meio de mandato que a gente vai ter ano que vem. Então, me parece que é uma medida muito mais, como sempre, narrativa, né, para tentar construir essa cortina de fumaça no momento onde o Trump, que tinha prometido uma austeridade e um orçamento com cortes, não conseguiu entregar. O Elon Musk ontem foi demitido, né? Foi de uma forma mais cuidadosa do que o Trump costumava fazer no programa dele, mas ontem foi o dia da demissão, né? Você está demitido do Elon Musk, que não entregou nem 5% do prometido, prometeu 2 trilhões de dólares de diminuição de custos, diz que entregou 150 bilhões e a gente sabe que isso é o que ele diz, mas não chegou nem a isso, cortando em programas essenciais que inclusive comprometem o soft power norte-americano no mundo, como eram as políticas da Agência Americana de Proteção Social Internacional, o USAID. Então, compromete o soft power, cortam ações importantes do governo, mas não conseguiu cortar os gastos, corrupções que ele dizia que ia encontrar. Então, esse momento onde não se consegue entregar um ajuste, pelo contrário, se faz um orçamento que vai aumentar a pressão inflacionária, que vai aumentar a dívida norte-americana, onde é difícil e desagradável falar disso, vai o Trump e uma medida, como a gente falava na primeira parte, né? Tem um inimigo interno, então eu vou lá e pego o espantalho da imigração. Agora eu começo a falar do inimigo externo, então eu vou falar de tarifas, eu vou taxar todo mundo, eu vou dobrar a tarifa. Quanto tempo se sustentará isso? Quais vão ser as pressões internas dos industriais e empresários norte-americanos que vão dizer Trump, ou dos deputados republicanos vão dizer para ele menos Trump, porque aqui você vai atrapalhar a nossa vida. Então, claro, é um pouco desse espetáculo narrativo que a extrema-direita gosta de fazer, mas volto a dizer, mais uma medida errática que demonstra muito mais fraqueza que fortaleza do Trump. E hoje, em Singapura, durante um encontro sobre segurança na Ásia, o secretário de Defesa americano, o Pete Hegseth, afirmou que a China planeja dominar e controlar o continente asiático. Ele enfatiza que a ameaça é real e pode ser
próxima. Hegseth diz que os chineses estão se preparando para o uso da força militar para manipular o controle de poder na região, inclusive com planos de invadir Taiwan. É mais um capítulo da relação tensa que Estados Unidos e China vêm tendo desde a volta de Trump à Casa Branca. Agora, o Leonardo, e não sei o que o Trump pode falar, né? Que ele está prometendo invadir Canadá e tantos outros locais. É o sujo falando do mal lavado. De certa maneira, do ponto de vista histórico, os Estados Unidos basicamente interviram em quase toda a América Latina, enfim, regiões da Ásia e tudo mais. Eu acho que não é muito bem o argumento que possa ser feito. Agora, de fato, o Pete Hegseth, ele tem um argumento, né? Quer dizer, um meio argumento, porque, de fato, a China tem interesse em algum momento como eu posso dizer, ocupar Taiwan, né? Quer dizer, vai fazer isso no futuro próximo, a gente tem clareza disso. Ela vai efetivamente ocupar, e já está ocupando, de certa maneira, o Mar do Sul da China, criando uma série de ilhas artificiais e construindo uma infraestrutura militar na região. Agora, o continente asiático é um exagero, porque o continente asiático tem outras 3 potências nucleares e, obviamente, não vão ser ocupadas pela China. Então, a China está, assim, ocupando o seu entorno, de fato, e, através disso, vai, no final das contas, aumentando a sua hegemonia e a sua segurança na região. Faz sentido, potências fazem isso de maneira geral, gostemos ou não gostemos, é um pouco o que a gente tem para a ordem do dia. E você, Beto? Eu queria fazer um comentário, estou de acordo com o Leonardo. Agora, acho que o Leonardo, que conhece do tema, poderia lembrar. A gente escuta essa preocupação do Pentágono há mais de 15 anos. Olha, nós temos uma vantagem na correlação de forças com a China na região do Indo-Pacífico, que a China está tirando ano a ano essa diferença. Precisamos atuar rápido para que isso não aconteça. Eu imagino quando um secretário de defesa, né, que para a audiência entenda seria o equivalente a um ministro de defesa no Brasil, vai num encontro e diz isso com 15 anos de atraso, uma figura completamente despreparada para o cargo, eu imagino que os pobres funcionários tecnocratas do Departamento de Defesa e do Pentágono queiram, né, se suicidar, porque e a diplomacia e os militares chineses devem estar rindo de orelha a orelha, porque 15 anos depois ele faz uma constatação que há 15 anos já havia uma clareza absoluta do Pentágono de que se ou a gente fica esperto ou a China vai reduzir essa diferença na correlação de forças no Indo-Pacífico e vão dominar o mar da China e vão conseguir construir uma série de articulações militares nessa região para diminuir a capacidade de interferência norte-americana na região e dominar. Então, acho que isso me parece mais uma demonstração de debilidade desse governo de acelerados do Trump, que faz com que os chineses possam estar rindo de orelha a orelha. E um último registro, me parece que com esse fim dessa ordem do pós-guerra que o Trump colocou sobre a mesa, a gente caminha para um mundo onde a gente vai ter 3 grandes potências e suas zonas de influência, né? Sobretudo Rússia, China e Estados Unidos. E embora tenha esse tipo de discussão agora, me parece que assim, eu fico com uma parte do planeta, eu vou ficar com a região eurásica para a Rússia, a América Latina para a China, o Indo-Pacífico para a China, os Estados Unidos com a América Latina, e a gente começa, claro, a África, outras zonas a gente vai ver como divide, e a gente vai avançando naquilo que a gente quer. Então você quer ficar com a Ucrânia, você fica com a Ucrânia, mas eu fico com a Groenlândia e o Canal do Panamá, e aí agora a China com Taiwan. Essa é a mais difícil delas, mas como o Leonardo falou, eu acho que é uma questão de tempo para que nesse novo arranjo geopolítico internacional de grandes potências com áreas de influência e uma política muito violenta na base da força possa acontecer muito mais pronto do que a gente imaginava.